Fala pessoal do On The Clock, estou aqui de volta no canal do YouTube depois de passar um longo tempo sem fazer vídeos, apenas lives, porque tivemos problemas com invasão no nosso canal, graças a Deus já conseguimos resolver, mas enfim, um dos motivos de não termos postado nos últimos meses aí foi por conta disso. Mas ainda bem que voltamos para a draft e hoje eu quero ter uma conversa aqui com vocês que é sobre essa classe de quarterback, mais especificamente sobre os outros dois, né? CJ Stroud e Bryce Young, acho que todo mundo já tem uma ideia legal dele, todo mundo quer um CJ Stroud, um Bryce Young, né? Se tem uma discussão se o Bears deveria pegar e trocar o Fields, enfim. Mas eu quero falar de Anthony Richardson e quero falar de Will Levis. No podcast fechado para assinantes, nessa semana eu falei que a gente teve um mock ali de 10 escolhas, das 10 primeiras iniciais, e em uma dessas escolhas eu selecionei o Anthony Richardson, né? E era um mock que não, o que os times vão fazer, não, era o que nós faríamos. E algumas pessoas ficaram um pouco chocadas, né, com essa minha opinião, com o Anthony Richardson saindo cedo ainda dentro do top 10. E se você quiser ser um assinante para ouvir todo esse papo, é ontheclock.com.br. Aproveita aqui que a gente já lançou a pré-venda do guia, então aproveitem e já garante o seu guia aí com um descontinho. Mas enfim, voltando ao assunto, eu peguei o Anthony Richardson, né? E aí algumas pessoas ficaram, caraca, mas o Felipe já falou tão mal do Anthony Richardson em alguns momentos e tal. E de fato, falei. Mas também eu tenho que ressaltar as coisas boas e já ressaltei isso também. A escolha do Anthony Richardson, e durante esse vídeo eu vou colocar aqui algumas jogadas, vou ficar falando por cima, e aí é a primeira vez que eu vou estar fazendo isso, então vocês me digam aí nos comentários se ficou bom o formato desse vídeo ou não. A escolha do Anthony Richardson é uma escolha arriscada, né? É lógico que ele é aquele cara que tem um bom braço, que tem as ferramentas, todo mundo fala isso, mas que tem alguns problemas. E os problemas são muito grandes, né? Não são tão pequenos assim para você falar, não, deixa isso, ele tem um bom braço, vamos pegar. Então eu entendo quem fala, não, acho muito arriscado gastar uma escolha alta assim com o Anthony Richardson, mas eu quero trazer um outro debate aqui, lembrar de alguns quarterbacks que são considerados de topo, de alto nível na NFL nessa última temporada. Patrick Mahomes, todo mundo sabe que ele também era cru. Josh Allen, muito cru. Jalen Hurts, evoluiu muito a sua precisão, evoluiu muito o seu pós-snap, o processamento pós-snap dele. Justin Herbert era um cara que a gente até tinha uma proximidade muito grande entre ele e o Tua no draft, né? No guia foi muito próximo um ou outro, mas era difícil ter alguém que não ria quando você falava de Justin Herbert acima do Tua, né? Inclusive, Tua saiu antes e muita gente pedia para os Chargers de repente pularem na frente, ou os Dolphins pularem e garantirem o Tua, né? Os Dolphins acabaram ficando quietinhos e selecionaram o Tua mesmo assim, eles saíram como os grandes vencedores por não ter se desesperado para subir. Mas o Herbert era quase como uma piada daquele draft lá. Putz, olha os Chargers, pegaram o Herbert, agora vão ficar 3, 4 anos aí com esse quarterback que tem um bom braço, mas ainda tem algumas outras coisas a corrigir. Não estou falando que o Richardson é um cara próximo do nível de processamento de mental que era o Herbert. O Herbert era bem mais avançado do que o Richardson nisso. Mas eu sinceramente acho que o Richardson tem um braço tão bom quanto e mais atlético do que o Herbert. Então o que eu quero dizer é, de todos os quarterbacks que a gente fala de topo hoje, da elite,
a maioria deles, cara, a maioria deles passou por um debate de, pô, o cara não tá pronto pra NFL, ou ele precisa evoluir algumas coisas, a precisão, muitas vezes a precisão foi citado como um ponto negativo desses caras. E você mirar um quarterback como um Kirk Cousins, que eu acho que, inclusive no Zona FA, o Rafão fez a comparação do CJ Stroud com o Kirk Cousins, né? E eu acho uma justa comparação, embora eu discorde de algumas coisas, mas eu acho justo, né? A gente não pode ficar só com a imagem do Stroud e querer comparar com outras coisas, porque o jogo dele é muito parecido com o do Cousins mesmo. E eu acho que na NFL de hoje, para você brigar contra esses caras, contra Mahomes, contra Josh Allen, contra Jalen Hurts agora, que eu acho que ele já se coloca num patamar assim, você precisa arriscar. Você precisa ir para uma quarta para 3. Você precisa ir para uma quarta para 5. Pode dar muito errado, mas você pode sair com 7 pontos. Então essa analogia que eu faço é porque o Richardson ele tem esse teto muito alto e é um cara que jogou 12 jogos no college. Então não é como se a gente tivesse tido um cara que chegou como senior, que teve 36 partidas no college e a gente continua vendo os mesmos problemas. Eu acho que ele pode dar esse passo a mais, pode evoluir. O Will Levis eu entendo completamente também o GM que arriscar nesse projeto Will Levis. Eu acho que o Will Levis, a diferença dele pro Richardson é que ele tem um teto um pouco menor que o Richardson, mas ele está um pouquinho mais preparado, tá? Só que ele já passou por mais cancha, já tem mais experiência, já jogou mais jogos. Então a gente imagina que o teto dele seja um pouquinho menor também. E atleticamente falando, o Anthony Richardson, se a gente colocar ele ali no balaio da NFL, eu acho que ele entrando, ele já é top 5 quarterbacks de atleticismo, né, de habilidade atlética dentro da NFL. Então, isso me faz levantar um outro ponto, que é o quanto que esse atleticismo faz com que te ajude na NFL a você não parecer tão cru assim. Você vai ter jogadas ali que vão te salvar muito, exclusivamente por conta do seu atleticismo. Então, te dá até uma base maior do que as pessoas acreditam com o Anthony Richardson. Porque ele abre um leque muito grande, né? Mas vamos ver algumas, ou uma ou duas jogadas aqui sobre o Richardson, que eu queria mostrar para vocês, para entender um pouquinho mais sobre esse jogador aí que vai ser tão polêmico, vai ser tão boom ou bust. E só para finalizar, antes da gente ir para a jogada, é uma questão de realmente você pode arriscar num cara desse. Você vai arriscar subindo 3 escolhas de primeira rodada para arriscar num cara assim? Acho um risco muito desnecessário. Você está num top 10 do draft, e aqui eu estou falando Seattle Seahawks, Raiders, Panthers, Colts. Você já tem aquela escolha ali, você não vai precisar subir. Por que não arriscar, né? De repente, se deu errado, você vai descobrir rápido. Eu acho que, e eu vou te falar, eu não acho que as chances, é um bilhete de loteria isso, eu não acho que as chances sejam muito altas, ou mais altas do que são as chances de dar errado, mas você vai ficar contente em ter um Derek Carr no seu time nos próximos 10 anos? Ou você vai ficar arriscando num Anthony Richardson até achar um próximo Josh Allen?
né? Então, de repente, é um risco que pode sair totalmente pela culatra, é um risco que o GM pode só ter essa oportunidade, né? É uma escolha que pode fazer o GM ser demitido, mas você pode ter uma estabilidade na sua franquia. Então, eu gosto da ideia de Anthony Richardson no top 10. Eu entendo a ideia do Will Levis no top 10. Gosto um pouco menos, mas entendo. Antes de a gente ir pro vídeo, deixa eu só mostrar aqui camiseta nova do Bijan Mustardson, Bijan Robinson, que em breve estará no On The Clock aí pra vocês comprarem, né? Temos versão aqui de moletom, não sei como que eu estou usando, camiseta, enfim. Temos outros prospectos aqui dessa classe também. Mas vamos para essas duas jogadinhas para eu mostrar o que eu quero dar um gostinho de Anthony Richardson para vocês. Então vamos para o primeiro jogo como titular da carreira do Anthony Richardson. O jogo contra o Utah é um jogo contra um time que terminou muito bem a temporada, mas que Flórida acabou vencendo. Então foi um bom jogo aí para os Gators, com um final apoteótico aí que a gente vai falar no finalzinho, graças ao Anthony Richardson também, muito por conta do Anthony Richardson. Mas primeiro vamos trazer aqui duas jogadinhas no primeiro quarto, depois a gente passa lá para o terceiro quarto, para o último período. Começando aqui nessa terceira para 4, o Anthony Richardson aqui vai mostrar um pouquinho o porquê que muitas pessoas têm suas ressalvas com ele, né? É uma jogada que só vão 4 ali para o pass rush de Utah. O pocket está completamente tranquilo aqui. Ele pode escalar esse pocket se ele quiser. Ele pode manter aqui a compostura no pocket. É um pocket limpo. Para a NFL, então, isso daqui é um sonho, coisa difícil de acontecer. Mas o Anthony Richardson ele faz a sua leitura e ele está fugindo de um pocket completamente tranquilo e ele está criando uma pressão por conta própria. Então o número 7 aqui só está conseguindo encostar no Richards por conta que ele está saindo do pocket. Então isso aqui não é na conta da linha ofensiva. Ele acaba que, graças ao seu atleticismo, né, ele se livra, conquista o first down e a jogada segue, mas é um problema ali que ele acaba criando uma pressão que acaba não se convertendo em sec por conta do atleticismo dele. É até curioso porque é o melhor quarterback dessa classe em questão de escapar da pressão e não ser transformado isso num sec, né? Então, os jogadores de linha ofensiva, eles vão reclamar do Richards, por que você está saindo do pocket limpo? E logo depois vão agradecer. Imagino que isso vai acontecer com certa frequência ainda, porque ainda no final da carreira universitária dele ainda acontecia, mas aconteceu menos, tá? Então eu acho que o Richardson melhorou um pouco isso. E aqui a gente tem uma jogada que é logo na sequência também, né? Que é ele cometendo o mesmo problema, digamos assim, que a gente tem o Etienne, o irmão do Travis Etienne, aqui como running back para fazer o pass protection também, e acaba segurando o pass rusher aqui, porque o Anthony Richardson está saindo de um pocket que, novamente, está limpo. É um pocket que ele precisa escalar aqui e está tudo tranquilo. Ele não precisa sair desse pocket. E aí ele, com o atleticismo dele, consegue escapar do sec, apesar de ter um holding ali, e mostra o braço dele aí lançando 60 jardas. A bola acaba saindo incompleto, mas a mentalidade que ele tinha no primeiro jogo como titular, né? De o meu atleticismo vai ser o suficiente para eu fugir de todos esses problemas. E não é. Ele mostra uma evolução isso durante a temporada, mas eu queria justamente trazer um pouquinho isso aqui no começo da carreira. E eu acho que ele mostra uma evolução constante, tá? Durante a temporada e o mais importante, durante o jogo. Aqui a gente tem uma jogada que acaba sendo muito parecida com a situação que ele teve ali no primeiro quarto, e ele já se acerta aqui, né? Quer dizer, aqui a gente tem o running back ficando para fazer o bloqueio de novo, tem um pocket limpo de novo, ele não vai sair do pocket,
E aí ele acaba tomando a decisão de sair disso daqui para converter correndo com a bola. E aí, obviamente, a gente vê o atleticismo do Anthony Richardson, que é absurdo conseguindo marcar o touchdown, mas aqui, nesse momento aqui, a gente consegue ver um pouquinho melhor a situação. E agora, indo para o final do jogo, a gente tem aqui essa situação, né, com os Gators indo para 2 pontos para abrir aí um field goal em relação a Utah. E aqui a gente vai ver novamente o atleticismo dele em exposição e fazendo uma excelente jogada que acaba ajudando muito aí os Gators a converter, né? Então é o seguinte, o Anthony Richardson é um pouco isso, né? É lógico que tem muitas jogadas aqui de highlights para mostrar o braço dele, que eu acho que é espetacular. E é mesmo, é um cara que ele não precisa da antecipação como alguns quarterbacks precisam, porque ele tem um braço que ele consegue colocar a bola em janelas muito apertadas. E eu acho que ele mostrou essa evolução dentro da temporada. É por isso que eu estou ok, que eu gosto da ideia de draftá-lo dentro do top 10. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e entra em ontheclock.com.br para garantir o guia do draft aí, a pré-venda. 200 prospectos analisados, com Anthony Richardson no meio, mais 199 aí. E aproveita esse preço promocional aqui, o link está na descrição do vídeo. Lançamento no dia 3 de abril. Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau.